Olá, pessoal. A aula de agora virá como complementação ao conteúdo que foi ministrado em aula, né? Então, como complementação, em sequência à aula de preparo de lições da mostra, a gente vai fazer uma abordagem agora, eu vou fazer uma abordagem agora, né, para vocês, sobre a contagem total de micro-organismos aeróbios descritos e facultativos e viáveis, certo? Então, a partir do momento em que se tem uma amostragem já pronta e as diluições já realizadas, lembra que vocês já fizeram, já aprenderam sobre as diluições? Então, a gente vai começar a partir dessa parte, né? Depois que as diluições estão prontas, a próxima etapa é justamente fazer a colocação de uma parte de cada uma das diluições em um determinado meio de cultura. Porque o intuito agora é pegar a dimensão com a minha suspeita, com a minha suposta bactéria, né? Que eu tenho suspeita de que estava no alimento, fazer com que ela cresça ali naquele meio de cultura. Então, eu quero cultivá-la, certo? Então, para fazer esse cultivo, é necessário que se faça a utilização de um meio de cultura. Então, quando a gente vai fazendo uma avaliação, uma contagem total de micro-organismos que sejam aeróbios, ou seja, aqueles que sobrevivem em ambiente aeróbio, né, que preferem um ambiente aeróbio, ou até que preferem outros ambientes, mas que conseguem também crescer, não de uma forma ah, tão perfeita, né, tão ótima, mas também conseguem crescer nesse ambiente aeróbico. Por isso que é falado facultativo viável. Bom, então, o meio de cultura utilizado para esse tipo de micro-organismo é o agar padrão para contagem, o PCA. Esse PCA é constituído de extrato de levedura, triptona, glicose e agar. Então, extrato de levedura, triptona, glicose são os meios necessários, né? São os componentes necessários para a sustentação desse micro-organismo, e o agar vai ser onde ele vai se instalar com o pH ideal, com a umidade ideal, que vai também fazer a manutenção da sustentação desses micro-organismos, né? Vai viabilizar o crescimento deles. Então, uma vez que se faça o preparo desse meio de cultura, né? Então esse meio de cultura tem que ser preparado antes de se fazer o cultivo, a semeadura desses micro-organismos. Então, o agar padrão ele é preparado anteriormente, né? Geralmente, eles vêm numa composição em pó, e depois ele é colocado, né, em água de constituição, água destilada, ele vai ser preparado e ele vai acabar se solidificando. Então, normalmente, ele fica em meio sólido, né? Ele acaba como se fosse uma gelatina um pouco mais consistente, e ele já fica lá preparadinho no laboratório, anteriormente a toda a técnica de diluição que tem que ser exercida depois, né? Bom, então, uma vez preparado esse meio de cultura, a gente começa a técnica. Faz a colocação, né, de 1 ml das diluições. Aqui a gente tem, por exemplo, pessoal, vou colocar para vocês aqui. É, a gente coloca aqui, olha, 1 ml com pipeta, 1 ml das diluições. Então, pega 1 ml de cada diluição e coloca em uma placa de PET, né? Então, passa para a placa de PET. E ela já tem que estar identificada, né? Isso já foi falado, comentado na aula anterior. Então, uma placa já previamente identificada vai ser incluída de 1 ml de uma das diluições. Então, na realidade, a gente vai ter pelo menos 3 diluições. Aquelas diluições, aquele tubo que vai ter a diluição 10 a -1, a diluição 10 a -2 e a diluição 10 a -3.
Então, 10 a menos 1, eu vou pegar 1 ml desse 10 a menos 1, passar para a placa de Petri. Passa para a placa de Petri. E também, na realidade, a gente não faz só uma placa de Petri. A gente tem que fazer essa pipetagem, essa passagem em duplicata. Então, o que significa isso? Que eu vou ter que ter duas placas de Petri identificadas da mesma forma, que são em duplicata, né? Nós vamos ter da mesma forma, e vai ser passado 1 ml da diluição, por exemplo, 10 a menos 1 para a primeira placa, e depois eu faço de novo a mesma coisa, faço a pipetagem de 1 ml de 10 a menos 1 daquele tubo de ensaio da diluição para a outra placa de PET. Então, são duas iguais, devidamente identificadas. Então, eu já fiz as minhas colocações das diluições nas placas em duplicata, de 10 a menos 1. Lembrando que essa identificação da placa de Petri, ela vai ser sempre colocada de uma forma que não atrapalhe a visibilidade de cima dessa placa. Então, normalmente, ou ela é colocada bem na bordinha, bem perto da bordinha da placa, ou até na lateral da tampa da placa de Petri. Desculpa, da tampa não. Da base da placa de Petri. Bom, em seguida, essa semeadura é feita em duplicata, né? Das 3 diluições, em seguida a gente vai fazer a mesma coisa com a diluição 10 a menos 2. Então, eu pego mais duas outras placas, já previamente identificadas na base da placa de PET. Lembrando, base, por que eu estou falando base? Porque a placa tem uma base e tem uma tampa. Então, já previamente identificadas, eu vou passar, então, a diluição 10 a menos 2. Então, 1 ml para a primeira placa, 1 ml para a segunda placa. Pronto. Faço a mesma coisa com a diluição 10 a menos 3. Então, no final das contas, eu tenho 3 diluições, né? Então, cada uma zerando duas placas, no final vou ter 6 placas para aquela amostra de alimento. Bom, depois que a amostra foi passada para a placa de PET, vai ser adicionado o agar fundido, uma quantidade aproximada de 15 ml de agar fundido. Não entendi esse agar fundido aí. Não tinha feito o agar antes? Lembra que eu falei que tinha que ter feito agar, o meio de cultura, em PCA, que é o agar padrão para contagem? Então, só que ele acaba se solidificando, porque eu preparei antes, e se deixar em temperatura ambiente, ele se solidifica, que nem gelatina. A gente prepara, está líquida, mas aí, depois que começa a resfriar, ela se solidifica. Só que não dá para colocar solidificado na placa. Então, a gente tem que fundir. Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz isso? Colocando em banho-maria. Então, a gente coloca no banho-maria para aquecer um pouquinho e ele, da fase sólida, ele vai se transformar em líquido. Então, essa temperatura de fusão, ela precisa ser de aproximadamente 45 graus. Por quê? Não se deve colocar acima disso. Por quê? Porque acima de 45 graus pode acabar levando à morte das bactérias. Quer dizer, se eu tenho suspeita que tem bactéria ali, acima de 45 graus, eu posso matar essas bactérias. Então, no caso, o H fundido tem que ser no máximo 45 graus. Ele tem que estar bem fundido lá. Normalmente, 45 graus é a temperatura de eleição. Então, coloca lá. Em cada uma dessas placas, dessas 6 placas que foram já preparadas, vão ser colocados 15 ml de água fundida. Ele vai estar na sua constituição agora líquida, né? Na sua forma líquida. E, em seguida, o que você faz? A homogeneização, né? Para que a amostra diluída ela se distribua, né? Em cada placa, ela consiga se distribuir bem esse meio de cultura. Então, essa homogeneização ela pode ser feita num sistema vai e vem, quer dizer, eu posso, ó, vai, devagarinho, né, na verdade, assim. A gente coloca em cima de uma base da bancada lá e fica segurando a placa por cima, ela vai estar tampada e faz um giro, assim, para fazer essa homogeneização. Então, para um lado e
para o outro, ok? Ou então, eu faço como se fosse um 8, né? Escrevo como se fosse um 8 em cima da bancada. Vocês não conseguem ver, porque eu estou meio de lado aqui. Mas, ó, se eu estivesse olhando de cima a bancada, faz um 8, né? Segurando a placa. Devagarinho para não derramar, porque ainda está nessa forma líquida, né? Então, faz esse 8 e depois deixa, deixa quieto na bancada, tá bom? Deixa quieto na bancada. Então, isso vai ser feito com as 6 placas. Só que além dessas 6 placas, eu tenho que fazer uma outra placa, uma 7ª placa. Essa 7ª placa, ela não leva a amostra, a diluição. Ela não tem diluição nenhuma. O que eu vou colocar ali? Eu vou colocar apenas, eu vou colocar apenas, é, no caso, o meio de cultura. Por que eu vou colocar o meio de cultura? Somente o meio de cultura. Porque eu quero saber se esse meio de cultura está contaminado. Então, essa placa, ela serve para fazer o controle, ou seja, a prova da esterilidade. Então, vocês devem lembrar que nas aulas anteriores eu falei que é importante todo o material ser esterilizado, né? Inclusive, o meio de cultura, ele é esterilizado, ele não pode ter nenhuma bactéria, porque a bactéria que eu estou analisando é do alimento, quer dizer, ela tem que vir nas diluições. Se ela existir, ela vem nas diluições. Então, todo o restante tem que ser esterilizado. Porque se o meio de cultura estiver esterilizado, ou melhor, não estiver esterilizado e crescer bactéria, eu não sei se vai ter sido do meio de cultura que estava contaminado, né? Por mais que tenha sido esterilizado e tal, pode ser que tenha havido uma contaminação e não esteja mais esterilizado, entendeu? Então, se eu coloco um meio de cultura que foi posteriormente contaminado e eu coloco a minha diluição e crescer bactéria depois, eu não sei se essa bactéria veio da minha amostra ou se estava no meio de cultura. Então, a gente tem que fazer uma prova da esterilidade, ou seja, eu boto só o meio de cultura. E deixa ele ali na placa, ele vai estar escrito, é a prova da esterilidade, né? Tem que estar identificado, claro, ali, aquela plaquinha. E depois, né, que a gente vai colocar para incubar daqui a pouquinho. Depois da incubação, nessa placa não pode crescer nada. Porque se crescer alguma coisa nessa placa, onde eu não coloquei nenhuma diluição, isso significa o quê? Opa, esse meio de cultura estava contaminado. Então, eu tenho que refazer toda a minha análise. Então, para isso que serve a prova da esterilidade, tá? Então, tem uma 7ª placa aí para se fazer o controle. Só um comentário aqui. Entre, no caso, a colocação da diluição, olha aqui, ó, entre a colocação da diluição, né, porque está 1 ml, até a colocação do H fundido, a gente não deve deixar passar de 20 minutos. Então, tem que fazer no máximo 20 minutos, tá certo? Senão eu posso estressar as bactérias aí na análise e dar errado. Então, tem 20 minutos aí entre a colocação da diluição na placa e a colocação do agar fundido. Como a gente deixa as placas ali em cima da bancada depois, inclusive a placa controle, né, que onde foi feita a prova de esterilidade, elas vão solidificar, porque vão estar em temperatura ambiente, vão começar a resfriar, e o meio de cultura começa a solidificar. Ele vai solidificar, e depois que houver a solidificação dele, o que é necessário fazer? Colocar em uma estufa, uma temperatura controlada. Então, nós colocamos numa estufa uma temperatura controlada de 32 graus centígrados, e essas placas todas vão ser colocadas lá e vão ser mantidas durante um período de 48 horas. Né? Então, a gente coloca numa estufa para incubação a 32 graus centígrados durante 48 horas. Vocês devem reparar que aqui no slide está escrito assim, ó, mais ou menos 3. O que significa isso? São 48 horas, mais ou menos 3 horas. Então, eu posso ir lá um pouquinho antes. Por exemplo, em 45 horas, pode ser que já tenha crescido
colônias de bactérias ali, eu já consiga ver, né? Aí, ok, a gente já pode usar. Então, em 45 horas a gente já consegue ver. Se não, a gente espera mais um pouquinho. Deu 48 horas, ainda não cresceu assim muito bem para eu conseguir ter uma boa visibilidade. Eu posso esperar, então, mais 3 horas. Então, 48 horas mais 3 dá quanto? 51. Então, em 51 horas, né? Ou seja, 51 horas depois que eu coloquei na estufa, ainda vai a gente fazer a leitura, que é chamada, pegar as placas e fazer a verificação ali das colônias formadas. As placas devem ser colocadas, isso eu cheguei, não, mas eu começo a comentar nas aulas anteriores, mas as placas, elas são colocadas na estufa na sua forma invertida. Por quê? Ou seja, como é que é isso? Colocar de cabeça para baixo. Então, quando a gente coloca na estufa, a gente coloca, já está solidificado, né? Então, o meio de cultura, ele gruda na placa. Se a gente inverter, ele não derrama, ele mantém. Então, a gente coloca invertido. Para quê? Para evitar o embaçamento da tampa. Porque como a estufa ela vai estar sob a ação do calor, ela vai estar sob a ação do calor, é normal haver a formação de uma determinada vaporização ali. Então, pode haver condensação na tampa e a gente não conseguir enxergar depois as colônias de bactérias que vão crescer. E também evitar a desidratação do próprio meio, porque o meio, ele, conforme vai acontecendo essa condensação, né, essa evaporação ali, pode ser que o meio fique com menos umidade, e aí isso atrapalhe o crescimento bacteriano. Então, por isso se coloca as placas são colocadas invertidas. Bom, depois da incubação, né, depois do tempo específico, naquela temperatura, a, as placas são retiradas, as placas são retiradas da estufa, e todas as placas que tiverem contagem, ou seja, formação de UF6, UF6, UF6. O que é o UFC? Unidade formadora de colônia. Então, todas as placas que tiverem unidade formadora de colônia, que a gente começa a ver aqueles pontinhos, né, de crescimento bacteriano, ali cada um deles é a unidade formadora de colônia. Então, todas que tiverem entre 30 e 300 UF6 vão ser selecionadas. Então, a gente separa para poder contar as colônias. Então, não importa se a diluição 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, se estiver dentro desse valor, separamos e a gente vai fazer a contagem de cada uma delas. E aí, em seguida, é necessário fazer o cálculo. A gente vai calcular a quantidade de colônias que foi formada por ml que foi colocado ou por grama que foi colocado. Né? Porque o grama acaba virando ml, né? Porque a gente diluiu a amostra. Bom, gente, então, seguinte. O cálculo é feito de acordo com a diluição. Por quê? Porque quando a gente começou a diluir as amostras, começou a preparar as amostras, tivemos que diluir. Não sei se vocês lembram, mas a diluição é para quê? Para a gente afastar as bactérias e conseguir contar nesse momento aí. Porque se tiver uma contaminação muito grande e a gente não diluir a amostra, as bactérias vão crescer uma do lado da outra, as colônias vão se fundir e você não consegue contar. Então, precisamos afastar. Só que quando a gente afasta, a gente está colocando ingrediente na amostra. Então, eu já não tenho mais a minha amostra pura. Eu tenho mais coisa na amostra, que vai afastando as bactérias. Certo? Então, depois eu tenho que corrigir essa situação, porque não é só mais a minha amostra. Tem mais coisa. Eu diluí 10 vezes, vamos supor, uma diluição 10 a menos 1. Eu diluí 10 vezes. Então, eu separei em 10 vezes assim, essas bactérias. Então, na realidade, elas não estavam assim no início, né? Elas estavam juntas, então tem que fazer essa correção. Como é que se faz essa correção? Pegando o resultado, né? Vamos supor, tem uma placa. Essa placa tem 30 UF6. E essa placa, eu vi que tinham 30 UF6,
ela era uma placa 10 a menos 3. Vamos supor. Numa placa, desculpa, 10 a menos 3, que foi diluída, né? Então, tinha a placa 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então, quando a gente identificou, por exemplo, peguei uma placa 10 a menos 3, contei lá, são 30 UF6. Qual vai ser o resultado dela? 30, a gente vai ter que multiplicar o resultado, o número de colônias, multiplicar pelo inverso da diluição. Então, se a diluição, quanto é que foi a diluição? 10 a menos 3. Qual é o inverso de 10 a menos 3? 10 a 3. Então, se eu peguei e contei 30 UF6, então o resultado vai ser o quê? 30 vezes 10 a 3. Então, 30 vezes o inverso da diluição. Diluição foi 10 a menos 10. Inverso, 10 a 3. 30 vezes 10 a 3. Certo? Continuando. Vamos lá. Aí, o resultado, que eu comentei com vocês. A gente vai multiplicar pelo inverso da diluição. Só que, lembra que eu comentei com vocês que a gente tira, separa todas as placas que tinham entre 30 e 300 entre 30 e 300 do F6? Então, deixa eu colocar aqui, fazer um desenho aqui rapidinho. Para vocês fazer aqui que é um pouco difícil fazer com o mouse, né? Mas vamos supor que eu tenho uma placa aqui, aí tenho várias, está saindo aqui, mas é pontinho, tá? Então, eu tenho várias colônias aqui, né? Então, lembrando, eu tenho, olhando a placa assim de cima, eu vou contar cada uma dessas colônias aqui. Cada um desses pontinhos é uma U, cada um desses pontos vai ser uma UFC, unidade formadora de colônia. Ou seja, cada pontinho desse veio a partir de uma bactéria. Só que devido ao tempo que passou lá na estufa, né, uma bactéria a gente não enxerga. Mas, vamos lá, a cada 20 minutos, uma bactéria se divide e forma duas bactérias. Que se dividem, cada uma forma duas, e aí formam 4. Só que elas não saem do lugar, então elas vão se acumulando ali. E aí, depois de 2 dias, por exemplo, você imagina quanto que elas vão se multiplicar? Muitas vezes. Então, elas vão estar se acumulando ali. Aí sim eu consigo ver. A colônia eu consigo ver. Então, por isso é chamada unidade formadora de colônia. Certo? Então, tem aí o UFC. Aí a gente separa essas de 30 a 300, essa que eu coloquei aqui para vocês, não chega nem por 30, né? Mas só para vocês entenderem o que é uma UFC. E aí a gente separa, ó. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ó, quando a gente está falando da mesma diluição, então, por exemplo, você tem duas placas que foram de 10 a menos 2, duas placas de 10 a menos 2, que deram esses valores. Ó, primeira placa de 10 a menos 2 deu 36, a segunda placa de 10 a menos 2 deu 39 UF6. Então, mesma diluição. Aqui, ó, as duas foram 10 a menos 2. Então, o que a gente faz? A gente faz uma média aritmética simples. Então, soma 36, é da mesma diluição, então pode fazer isso. Soma 36 com 39 e divide por 2, certo? E vai dar 75 dividido por 2. Quanto que dá 75 dividido por 2? 37,5. Então, faz isso. Pega o resultado, faz uma média aritmética, e multiplica pelo inverso da diluição. Quanto que foi a diluição? 10 a menos 2. Multiplica pelo inverso. Qual é o inverso? 10 a 2. 10 a 2, não é a mesma coisa que 10 vezes 10? 10 vezes 10 dá quanto? 100. Então, olha lá. Multiplica pelo inverso da diluição. Multiplica por 100. Ok? Então, primeiro, faz isso. Primeiro, faz essa conta aqui.
certo? E aí, depois, deixa eu só apagar aqui. Depois, o que vai ser feito vai ser a gente colocar o resultado de forma que o número, na primeira numeração, ela tenha, ela seja expressa em unidade. Unidade. Então, aí a gente está vendo que ela está sendo expressa em dezenas. 37 são 3 dezenas de 7 unidades. Então, tem dezena aqui. Então, na parte de metodologia, a gente expressa em unidade. O que significa isso? Lembra que tem unidade, dezena, centena, entendeu? Então, ó, de 1 a 10, de 1 a 9 unidades. De 10, ó, 10 é o quê? Uma dezena. 20, 2 dezenas. 30, 2, 3 dezenas. E assim por diante. Então, tem que botar em unidade. Como é que eu consigo colocar isso em unidade? Como que eu consigo colocar isso em unidade? A gente coloca isso em unidade sem alterar o número, né? Sem alterar o número. Então, isso daqui em unidade seria, deixa eu colocar aqui, ó, 37,5 de unidade seria isso aqui, ó, 3,75 vezes 10. Ou seja, eu passei para a unidade, mas eu mantive o valor. E 37,5 é igual a 3,75 vezes 10, certo? Então, esse 3,7, 37,5, esse 37,5 é igual a esse valor aqui, tá? Só que para facilitar a leitura, a gente faz uma aproximação dessa unidade. Para que ela tenha, ela é uma unidade, ela não é inteira, tá? Ela é 3,75, mas a gente agora está em unidade, no 3. Então, a gente vai fazer uma aproximação para que tenha só uma casa decimal. O 3,75 são duas casas decimais, duas casas depois da vírgula, né? Dois números depois da vírgula. Então, eu quero botar para um número. Como é que eu faço, então? Se eu quero colocar para um número, aproximar para um número, 3,75, como é que eu faço? Eu tenho que botar 3, eu quero uma casa decimal só. Então, se aqui ó, é 7 e 5, né? Não é 5 aqui no final? A partir de 5, 5 ou mais, se fosse 75, 76, 77, assim por diante, eu faço o quê? Eu aumento um valor na casa anterior. Então, de 3,7 vai para 3,8. Mamia, e se esse valor fosse 3,74? Se fosse 3,74, continuaria 3,7, porque 4 é abaixo de 5, certo? Bom, então aí ficou com 3,8. Então, foi esse 3,8 aqui que está sendo colocado aqui, ó. 3,8, certo? Então, aí eu já resolvi. Só que faltou quem aí? Esse 10, ó, porque não é 3,8, é 3,8 agora, eu só aproximei. Mas é vezes 10 aqui, vezes 10, tá? Então, esse 3,8 vezes 10 teria que vir para cá. Só que também teve, ó, o inverso da diluição. Lembra do inverso da diluição? Teve esse inverso da diluição, ok? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar, juntar, a gente tem que juntar esse 100 aqui, que é a mesma coisa, lembra que 100 é igual a 10? Bom, deixa eu explicar de uma forma mais fácil.
para vocês aqui, tá? Eu tenho o, o 10 a 3. Não, desculpa. O, a, então, eu tenho o 100, que veio daqui, certo? E agora eu tenho que juntar com esse daqui, ó. É vezes também 10, que veio daqui, ó. Opa, tá vendo? Então, eu tenho esse 100 vezes o 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes 10 dá quanto? 1.000. Só juntar os zeros aí. Mesma coisa que 1.000. E 1.000 é a mesma coisa que 10 a 3. 10 a 3. Então, eu estou explicando aqui dessa forma como que, nesse exemplo, se chegou a esse 10 a 3 aqui. Ok? Então, dessa forma ficou esse resultado. 3,8 vezes 10 a 3. Eu sei que parece assim, confuso no começo, mas isso é matemática. É matemática. E o que foi feito foi multiplicar pelo inverso da diluição. E também passando o número de colônias para um número expresso em unidade. Então, por isso que foi feito aí. Você tem que pegar o valor das colônias, o número de colônias, e transformar ele em unidade. Então, se ele é 38, vai ser 3,8 vezes 10. Tem que transformar para unidade. E o restante é multiplicar pelo inverso da diluição. Né? Só que você não pode botar 3,8 vezes 10 vezes 10 a 2. Você tem que pegar esses valores com a base 10 e juntar. Então, 10 vezes 10 a 3, desculpa, 10 vezes 10 a 2, dá 10 a 3. Também poderia ser feito dessa forma. Ok? Então, quem não entendeu, vai assistindo de novo esse vídeo para vocês entenderem o passo a passo. Tá? Então, essa é a forma de se fazer o resultado. O resultado, eu vou apagar tudo agora, tá bom? Para limpar aqui o meu resultado. Essa é a forma de expressar o resultado numa mesma diluição. Anitta, essa é uma mesma diluição. Então, o resultado final foi esse daí, de 3,8 vezes 10 a 3. E se as diluições forem diferentes? Ou seja, eu consegui achar aqui uma diluição de 10 a menos 2 que tinham 293 colônias. Lembra que é de 30, por exemplo? Então, eu tenho aqui uma diluição, 10 a menos 2, eu encontrei 293 colônias. Em outra diluição, uma placa que era 10 a menos 3, foram 41 colônias. Foram 41 colônias. E agora, o que eu faço? Agora, o que você faz é pegar e multiplicar pelo inverso da diluição. Você multiplica direto. Cada colônia pelo inverso da diluição. Primeira fase é essa daí. Então, ó, 10 a menos 2. Deu o quê? 293 colônias vezes 10. Inverso da diluição é quanto? Então, 10 a menos 2, 10 a 2. 10 a 2 é o quê? 10 vezes 10, que dá 100. Então, 293 vezes 100. Dá quanto? 29.300. A mesma coisa faz com a outra diluição. A outra diluição, essa é mais fácil até do que a outra. Né? A outra diluição foi 10 a menos 3. Quantas colônias foram encontradas? 41 colônias. Então, a gente multiplica pelo inverso da diluição. Inverso da diluição de 10 a menos 3, 10 a 3.
que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. Aqui, 1.000. Então, 41 vezes 1.000, 41.000. E agora? Pego esses dois valores aqui e faço a média aritmética. Somos 2, 29.300 mais 41.000 e divido por, por 2. Tá? Divido por 2. Então, 29.300 mais 41.000 dá quanto? Vai dar 70.300. E aí divide tudo por 2. 70.300 dividido por 2, porque é uma média aritmética, são dois fatores, dividido por 2, 35.150 colônias. E depois, transforma isso aqui, gente. Transforma isso aqui em quê? Transforma em transforma isso naqueles valores que eu comentei com vocês, que a gente só pode ter unidade, lembra disso? A gente só pode ter unidade. Então, como que a gente vai fazer? Transformar em unidade. A gente vai pegar e vai transformar o 35.150 em uma unidade. Para fazer essa transformação, eu vou colocar ali 3,5, aí fica 3,515. Vou colocar aqui, não sei se vocês lembram como que foi feita da primeira vez. Ó, vou colocar aqui em cima, que tem mais espaço. Então, se eu quero transformar 35.150 em 50, fica bem claro. Trinta e cinco mil cento e cinquenta. Transformar em unidade. Quanto é que vai dar? Eu tenho que pegar esse 3, aí vai ficar 3,515 vezes quanto? Ó, vai ser assim. Vai ser 3,5 vezes 10. A. Eu não estou escrevendo aqui. 10 a 4. É a mesma coisa. Então, se você pegar e multiplicar 3,515 vezes 10 a 4, né, vai dar justamente aqueles 35.150. Bom, só que a gente tem que fazer a aproximação. Como é que é a aproximação desse número aqui mesmo? 3 para um número só, um dígito depois da vírgula. Eu tenho aqui um dígito, o primeiro dígito depois da vírgula é 5. Mas o próximo é quanto? É 1. E 1 é menor que 5. Então, aqui continua 5. Então, dá 3,5 vezes 10. Ok? Então, o resultado dá diluições diferentes. Então, diluições diferentes, você faz o cálculo de cada uma, né? Você multiplica o inverso da diluição, o valor final faz a média aritmética, e depois transforma isso para um valor expresso em unidade. Aí você vai ter 3,5 vezes 10 a 4 UF6 por grama.
ou por ml. Aí depende se for alimento sólido ou líquido. Ok? Então, essa foi a parte mais difícil da aula de atómica, tá bom? Então, agora é muito fácil. O resto vai ser bem mole, mole. Deixa eu só limpar para poder vocês verem o slide. Então, aqui a gente tem, vamos lá, continuando. Então, daquela forma, foi a forma como a gente faz a contagem, o cálculo, né, dos resultados de uma análise microbiana. E, claro que isso vai ser isso vai ser feito de acordo com o tipo de micro-organismo, né? Quer dizer, o cálculo é o mesmo, a forma de você expressar o resultado é a mesma. Só que a forma de você fazer análise, né, de botar meio de cultura, né, fazer aquela parte inicial, ela pode modificar de acordo com o tipo de micro-organismo. Por exemplo, vocês viram lá os aeróbios, os facultativos viáveis. Agora a gente vai ver a contagem total de micro-organismos anaeróbios, estritos e facultativos viáveis, ou seja, aqueles micro-organismos que crescem em ambiente com nenhum ou baixíssimo teor de oxigênio, tá? Então, como é que se faz? Eu não posso ter oxigênio no meio, né? Então, nesse caso, essa é uma restrição da minha análise, tá? Eu tenho que me preocupar com o oxigênio. Mas não é só isso. O meio de cultura que normalmente eles usam é também outro, né? Então, o meio de cultura para anaeróbios é o agar para a contagem da anaeróbios, que vai levar extrato de levedura em pó, extrato de carne, peptona, glicose, pureza de sódio, cisteína acidificada, né? É, com ácido clorídrico, e o agar, né? Que vai dar consistência e a umidade apropriada. Então, uma vez que você tem esse agar, a análise, né, a diluição da amostra é igual. A diluição das amostras vai ser da mesma forma, para você ter o 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. E aí você vai colocar o plaqueamento nesse agar. Você vai fazer a semeadura, a colocação nas placas nesse tipo de agar, ok? Então, mas a técnica é igual à anterior. O que eu mudei aí foi o quê? Foi a colocação num agar diferente. Então, a semeadura é igual. Aí, depois que você fez a semeadura, que é a colocação em placas, o que você vai fazer? Você vai deixar solidificar. Solidificou, aí depois leva para fazer a incubação. Só que a incubação lá na estufa não pode ser feita da mesma forma que o outro. A diferença aí é que eu tenho que botar para incubar em anaerobiose. Então, como é que eu vou tirar o oxigênio para essas bactérias crescerem? É utilizada uma jarra chamada jarra Gaspar. Então, essas placas vão ser colocadas junto com envelopes, que é, são os que tem dentro dele, né, tem algumas pastilhas à base de borohidreto de sódio, bicarbonato e ácido cítrico. E esses envelopes com essas pastilhas são colocadas dentro da jarra, ok? Então, o envelope é colocado, tem uma jarra, eu vou mostrar a imagem daqui a pouquinho, tem uma jarra, o envelope fica dentro da jarra, e as placas são colocadas junto ao envelope. No caso, depois, esse envelope, ele tem um vaso comunicante, que é um canalículo que a gente precisa injetar imediatamente antes de fechar essa jarra vai ter que ser fechada em dado momento. Mas esse envelope é colocado de uma forma que essa parte aí, vaso comunicante, né, que é tipo um capilarzinho, ele fica exposto de forma que você consiga colocar água ali dentro. Então, vai ter um vaso comunicante ali, que vai permitir que a água seja inserida dentro desse envelope e vão ser adicionados 10 ml de água nesse vaso comunicante. Logo depois que a água é colocada nesse vaso comunicante, a jarra é logo fechada. Porque esse vaso comunicante, ele vai ligar essas substâncias, essas pastilhas que estão dentro do envelope. Elas são colocadas dentro do mesmo envelope, mas elas são um pouquinho separadas. Quando você coloca a água ela vai permitir que haja uma interação entre essas substâncias. E aí começa a absorver o oxigênio do ambiente, começa a absorver o oxigênio. Esse ambiente, então, vai ficar
sem oxigenação. Só que eu não posso deixar a jarra aberta, né? Claro que eu tenho que fechar a jarra, porque só aquele ambiente dentro da jarra que vai ficar sem oxigênio. Então, fecha-se imediatamente a jarra, aí, certo? E, e logo depois, essa jarra vai ser colocada na estufa. Essa jarra aí, ela também tem alumínio e paládio, que vão ser catalisadores da anaerobiose. O que são catalisadores? São substâncias que vão acelerar o processo, a reação necessária que vai provocar a anaerobiose. E também, nessa jarra, né, dentro desse ambiente, vai ter a hexazolina ou, então, o azul de metileno. Essas substâncias são indicadores que vão avisar se está realmente tendo anaerobiose. Então, a hexazolina que vai dar uma coloração rosa, ou azul de metileno, que dá uma coloração azulada, se realmente eles expressarem essa coloração, é porque a anaerobiose foi constatada. Então, eu vou ter segurança que aquele ambiente interno ali realmente tem a anaerobiose. Então, essa aqui é a jarra, as placas estão sendo colocadas aqui dentro, tá vendo aqui essa jarra que está com as placas já aqui dentro, e aqui essa jarra, ela está com as placas e os envelopes. O envelope, né? Esse envelope aqui e essa parte aqui fazem parte do sistema do envelope, onde tem esse vaso comunicante aqui, que é essa parte que eu estou colocando, desenhando em vermelho aqui no meio. Depois que coloca a água, fecha. Então, o fechamento tem que ser hermético. Então, essas jarras são muito bem fechadas. E depois de fechadas, elas são colocadas dentro da estufa, na temperatura igual ao anterior. Tá? Igual a análise anterior. 32 graus, aí vai fazer a avaliação depois de 48 horas. Mais ou menos 3 horas. Então, dessa forma se faz a anaerobiose. A análise de micro-organismos anaeróbicos. Em seguida, vamos lá para com outro tipo de micro-organismo, tá? Agora, contagem total de termófilos. Termófilos são grupos de bactérias que crescem em ambientes que são mais aquecidos, né? Então, a temperatura vai influenciar nesse caso. A forma de análise vai ser igual a de aeróbios, vai ser igualzinho de aeróbios. O que eu vou modificar nessa técnica para que só os termófilos cresçam é que eu vou colocar para haver uma incubação de 48 a 3 horas, 48 horas, mais ou menos 3. Então, o tempo é igual, né? Só que o que modifica para o aeróbio? A temperatura, que é de 55 graus. E a contagem é feita da mesma forma. E dos psicotrópicos? Ou psicotrópicos? Os psicotrópicos são bactérias que são contrários aos termófilos, né? Essas gostam de temperaturas mais brandas, temperaturas mais frias, né? Então, nesse caso, a análise vai ser idêntica à anterior, né? A de aeróbios ou de termófilos, só que vai ter uma modificação em quê? No tempo e na temperatura. A gente tem que pensar, poxa, são bactérias que gostam de temperaturas mais brandas. Então, é natural que o metabolismo seja um pouco mais lento. Então, elas demoram mais a crescer. Ou seja, para modificar o tempo, olha, já não são 48 horas, são de 7 a 10 dias. Então, elas vão levar de 7 a 10 dias para ter o crescimento e uma temperatura baixa, né? De 5 a 7 graus. Depois desse tempo e dessa temperatura, faz a contagem igual ao que foi explicado lá na primeira, lá de aeróbio. E se for fungo ou leveduras? Para fazer a contagem de fungos e leveduras, nessa suspeita foi essa, também se faz idêntico ao anterior, a de aeróbios, só que vai modificar, né, a forma de plaqueamento, a diluição, o plaqueamento vão ser iguais, só que o que vai mudar é o agar, porque esses micro-organismos, melhor dizendo, eles gostam de um ambiente com amido, né? Então tem que ter ali um agar batata glifosado. Então eles precisam de um meio de cultura diferenciado. O meio de cultura deles, então, é de um agar
batata glicosada. A temperatura e o tempo também são modificados, né? A gente tem que colocar para incubar de 3 a 5 dias a uma temperatura de 25 graus, ok? Então, essas temperaturas que são frias, gente, aquela, nem cheguei a comentar, mas quando você está pensando em psicotópicos, é claro que você não vai colocar numa estufa, né? Que a estufa vai aquecer, e sim numa geladeira apropriada, específica para análise, com temperatura controlada. Aqui, então, a gente pode colocar num ambiente, né, de estufa, mas que seja 25 graus. Mantenha a 25 graus. Existem estufas próprias para isso. E de halofílicos, contagem de micro-organismos halofílicos. Então, para finalizar, a gente tem aí a contagem de micro-organismos halofílicos, que são micro-organismos que têm afinidade pelo sal. Lembra? Então, o meio utilizado é um meio chamado meio de Gibbon modificado. Esse meio leva extrato de levedura em pó, caso aminoácido, ácido L-glutâmico, citrato trissódico, cloreto de potássio, sulfato de magnésio, né, hidratado, e água deionizada. Então, o meio de cultura especial, ele tem até uma coloração modificada, né, uma coloração azulada, bem bonita até de se fazer. E a técnica é através de semeadura em placa, com cada diluição. Normalmente, a gente usa esse sistema onde o meio de cultura ele vai ser colocado e solidificado na placa primeiro, e depois a semeadura vai ser colocada em cima do meio de Gibbon. Tá? Então, aquele sistema spread plate. Então, 1 ml da diluição é colocado em cima do meio de cultura que já vai estar solidificado, né? Então, para entender o que eu estou falando aqui, você tem que ter assistido a aula de preparo de amostras, tá? Então, ele já vai ser acrescido de 1 ml aqui, né, na placa, de 1 ml, é o que eles estão fazendo com a pipeta, da amostra, da diluição, da amostra diluída, e depois eles distribuem, espalham essa amostra diluída com alça de Drigauski ou bastão tipo OK, né, que são esses instrumentos aqui de laboratório. Tem laboratório que trabalha com vidro, outro que trabalha de aço inoxidável, né, mas tem que fazer de uma forma bem levezinha, espalhando com esse bastão tipo OK ou alça de Drigauski, de forma que a diluição, né, a amostra diluída, se espalhe bem pelas amostras. Mas é da mesma forma, tá? Com a placa de 10-1, 10-2, 10-3, fazendo duplicado, o restante é todo igual. O que muda é o meio de cultura e a forma de ser. E também, no caso, o tempo, né? Uma temperatura que vão ser colocadas lá dentro. A temperatura que vai ser colocada a estufa. Então, a gente tem a técnica semeadura em placas para cada diluição, né? Espalha em duplicata, espalha com a alça Drugauss, com a concentração do tipo OK. Faz a incubação com as placas invertidas também. Leva a 30 graus centígrados em estufa com controle de umidade ou em placas metálicas. E faz a contagem de unidade formadora de colônia. Olha lá o tempo. Aí já é bem diferente, né? Entre 1, 2, 3 e 4 semanas. Então, as bactérias halofílicas, os micro-organismos halofílicos, eles demoram bastante a crescer. Então, tem que ir lá, vai em uma semana. Já cresceu? Ótimo, já faz a contagem. Não cresceu? Você vai esperar até a quarta semana. Então, tem que ir de uma semana para verificar ali se houve crescimento bacteriano. Ok? Bom, pessoal, esse slide é o último slide dessa aula. Eu sei que é uma linguagem bem diferente, vocês estão acostumados, mas aí já faz a explanação dos diferentes grupos, né, de bactérias, para vocês terem ideia de como é que é a, a, a semeadura, a incubação, como é que faz a contagem, e a partir disso você faz o laudo microbiológico daqueles alimentos que foram analisados, tá? E aí vai constatar ou não, ou então
vai constatar se houve a presença ou não, né? A constatação vai ser feita, mas se houve a presença ou não daquele micro-organismo dentro do alimento que foi para análise, com as suas devidas quantificações, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Se precisar, pode ver novamente, né? E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, né? Na universidade, entrar em contato aí, para que eu possa escorrer melhor para vocês, ok? Então, gente, olha, bom proveito, bom estudo e até a próxima. Um grande abraço para cada um, ok, gente? Um abraço.